Atos, capítulo 11, versículo 1. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varões incircuncisos, e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive no arrebatamento dos sentidos uma visão. Vi um vaso como um grande lençol, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei, e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, e répteis, e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse de maneira nenhuma: Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu que isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. E lhe dissera: Envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos, a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Essa reação que esses irmãos reunidos em Jerusalém tiveram no versículo 1 e 2, versículo 2, subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram a circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. É normal isso acontecer, porque eles tinham na lei que era proibido a entrada de um judeu na casa de um gentil. E como as coisas estão mudando, é natural eles estranhar isso. Pedro teve que ter tido um exercício para
entrar na casa. E agora os irmãos de Jerusalém que estavam no contexto, inseridos no contexto judaico, é natural eles questionar. Mas na lei está escrito que não era para entrar, Pedro. E aí Pedro vai falar todo o relato. Ele conta a história desde o início, a partir do versículo 4. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Pedro vai ter que explicar tudo o que aconteceu para eles entenderem. Por quê? Porque era uma mudança radical. Era uma mudança muito radical. Para nós, não, porque nós não estávamos inseridos no contexto judaico como eles estavam. Desde pequeno, eles eram ensinados nessas coisas. Realmente era uma mudança. Bom, agora o gentil também. Então, Deus está dando todas as circunstâncias para eles perceberem que estava havendo uma mudança dispensacional aqui. Esse capítulo aqui agora vai ser um capítulo chave. Porque é o que vai abrir agora. Vai ser a base para eles receber o que Paulo vai trazer. Porque depois Paulo vai vir com muitas doutrinas. Graça, que agora não era mais do jeito que eles faziam. A ceia, né? Paulo vai introduzir outras coisas, né? Outras doutrinas. Então, essa reunião aqui, e é bem interessante que a gente vê que a lei, né, não vale mais. Se agora aqui, caiu isso aqui, essa proibição de entrar na casa gentil caiu. Pô, o que mais caiu? Toda a lei agora. Agora é tudo novo. Eles vão ter que receber as doutrinas do Senhor, né? Vão ter que aprender de novo agora. Vai ser como o Senhor falou para a mulher samaritana. Não é aqui, nesse monte, nem em Jerusalém. Virá a hora, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então o Espírito Santo vai começar a conduzir esses gentios que estão chegando e os judeus que já eram o povo de Deus antigamente, introduzidos nessa nova coisa. Então eles vão ter que agora deixar muita coisa para trás. Deixar muita coisa para trás. Tem a carta dos Hebreus que compara as coisas da antiga dispensação com as novas agora que são melhores. Então, é um princípio aqui, tanto que disputavam com ele os que eram circuncisão, versículo 2. E aí, qual era a questão? Entraste em casa de varões circuncisos e comeste com eles. O apóstolo Pedro, ele vai ser repreendido depois em Gálatas por Paulo. Por quê? Porque Pedro sabia que agora uma nova dispensação. E ele estava com os gentios. E quando os judeus chegaram, ele se apartou dos gentios. Com medo dos judeus. Ele não estava fazendo nada errado, Pedro. Só que com medo do que os judeus iam pensar, os que eram da circuncisão quando chegaram, Pedro foi hipócrita, né? Ele estava fazendo uma coisa que não era errada, mas quando ele viu os outros, ele saiu. Então ele foi repreendido por Paulo lá. E não foi fácil para eles. O exercício não foi fácil para esses irmãos aqui que eram judeus, que estavam sendo introduzidos nessa dispensação. Pedro relata tudo o que aconteceu no capítulo 10, a visão que ele teve, os animais, a voz que ele ouviu do céu. Interessante ali que a voz foi do céu. Versículo 5. Estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos. Uma visão, via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. Versículo 6, no final do versículo. E aves do céu. 9. Mas a voz respondeu-me do céu. Então, instruções novas do céu. Não chames tu comum ao que Deus purificou. Ele fala uma coisa que no capítulo 10 aqui ele não falou, que eram 6 varões que foram com ele no versículo 12. E disse meu espírito que fosse com eles nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo e entramos em casa desse varão, para não ficar dúvida nenhuma. Teve outras testemunhas. Um pensamento também interessante, eles não perguntaram como é que foi lá a cura de Enéas e a ressurreição de Davi. Eles não perguntaram sobre isso aí. Eles queriam saber porque ele tinha entrado na casa do... É o legalismo. É legalismo isso. Porque eles não questionaram Pedro sobre o que Deus tinha feito através dele lá em Jope, quando ele esteve lá. Não, eles queriam saber porque ele entrou na casa do... Muito parecido com o Senhor Jesus, né?
Eles não queriam saber as curas que ele estava fazendo, os milagres. Eles queriam saber por que ele estava na casa lá dos fariseus e publicanos. Por que ele anda com pecadores? Né? Eles não... fechando os olhos para o que Deus estava fazendo, né? E sendo legalista nas coisas. A religião traz esse perigo, o legalismo, e abafa o que Deus está fazendo e bota ênfase nas coisas mínimas. O Senhor Jesus falou, faz um mosquito e deixa passar o cabelo. Eles estavam questionando o Senhor Jesus que não lavava as mãos para comer. O Senhor curou no sábado também, e eles não dando bola porque os sinais que o Senhor estava dando, e em função do sábado, que na lei estava escrito que não poderia trabalhar no sábado. Então isso é comum da religião, focar nas coisas pequenas e tirar o foco do que realmente importa, do que Deus está fazendo. Outro detalhe que Pedro menciona é no versículo 13: e contou-nos como vir em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera, envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. Um anjo era uma coisa que os judeus estavam acostumados, o ministério de anjos. Quando Maria foi avisada que engravidar, foi um anjo. Quando o pai de João Batista, esqueci o nome dele, foi um anjo que apareceu para ele também, estava no templo, foi um anjo que apareceu. Então era um ministério que eles estavam acostumados. Esse ministério de anjos ainda faz parte da transição, é do contexto judaico ainda. Foi um anjo justamente por ser mais fácil para esses irmãos aqui judeus aceitar, receber essa mudança, receber essas coisas que estão acontecendo. O versículo 14 é bem parecido com o que Paulo fala para o carcereiro: que farei para me salvar? Querendo ser Jesus, será salvo tu e tua casa. Te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Então, que mudança, né? Eles agora não tinham mais que fazer nada, não tinha que fazer sacrifício, não tinha que fazer as ofertas, não tinha que dar o dízimo. Eles tinham que ouvir as palavras que dessem salvação. Ouvir o Evangelho. Uma nova forma agora que Deus ia dar salvação através das palavras faladas por Pedro, que foi o Evangelho, lá que ele pregou para Cornélio. No versículo 15: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Pedro está conectando agora a descida do Espírito Santo aqui para Cornélio com a descida lá de Atos 2. Então o Espírito Santo veio em duas etapas: para os judeus em Atos 2 e para os gentios agora em Atos 10. Ele está conectando o 16, e lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus deu o mesmo dom que a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Pedro está conectando com a descida lá de Atos 2, batizando em um mesmo corpo agora os judeus que creem no Senhor Jesus e os gentios. O mesmo corpo. Uma nova coisa que tá em processo. Já se iniciou e está tomando forma agora. Agora vai começar a tomar forma a dispensação da graça. Então as mudanças são bem radicais. A salvação virá por palavras agora, com que salves, no versículo 14, e Pedro conecta lá com a descida de Atos 2, e com o que o Senhor falou, que eles aguardassem em Jerusalém para que iam ser batizados. Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor já tinha falado aqui claramente que ia ir além do que Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. No 5 ele fala, no versículo 5 ele fala de João batizou com água. E na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então Pedro está conectando o batizado dos gentios com esse mesmo batizado aqui que o Senhor Jesus falou. Então é o mesmo corpo. O Espírito Santo desceu aqui e ficou.
Vamos falar de novo. Atos 2 foi coletivo, não foi individual. Ninguém recebeu o Espírito Santo individualmente e falou em línguas. Era coletivo. As línguas eram um sinal para quem estava de fora olhando. Atos 2 para os judeus. Atos 10 aqui para esses 6 judeus que foram junto com Pedro. Eles viram os gentios falando em línguas. Não tinha como contestar. O Espírito Santo desceu e ficou. Está aqui. As vezes que houve o batismo do Espírito Santo foi coletivo. Não tem nenhuma vez que o Espírito Santo batizou alguém individualmente. Então essa doutrina de pedir o Espírito Santo, que tem que ser batizado pelo Espírito Santo, que tem que falar em novas línguas, já aconteceu. A promessa que nós lemos aqui em Atos 1 já foi cumprida. O Espírito Santo já veio. O Senhor já cumpriu a promessa de ter batizado. Já batizou aqui os crentes em um só corpo. Judeus, Atos 2, gentios, Atos 10. Agora, quando a pessoa se converte, ela recebe o Espírito Santo. Ninguém é batizado mais no Espírito Santo. A pessoa recebe o Espírito Santo e é introduzido nesse corpo que já existe. Que nos liga todos os salvos com o nosso Senhor que está no céu, que é o cabeça da igreja. E ouvindo essas coisas, 18, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. O Senhor proveu ali aos corações, que eles entendessem. Mas nós sabemos que houve alguns irmãos que mais a gente vão pregar, ainda que tinha que ser circuncidado para ser salvo. Então vai ter alguns irmãos que eram gentios, que eram judeus convertidos, que não entenderam isso. Que é dom, que nem ele fala no versículo 17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse existir? Alguns judeus não entenderam agora que o dom ia ser dado por fé em Cristo. Não por nenhum rito judaico. Não ia ser por circuncidar que ia salvar ninguém. Porque depois eles vão pregar e vai ter outra reunião depois de Jerusalém com Paulo. Porque tinha alguns dizendo que tinha que circuncidar. Eles foram lá e pregaram que tinha que circuncidar, que senão não vai ser salvo. E aí eles vão ter outra reunião mais adiante, em Atos, sobre a circuncisão. Falando ainda sobre o batismo do Espírito Santo, olha eu li em Mateus capítulo 3. A gente vai ter que ler dos 1 para entender o contexto. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse, vós do que clama do deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Existe uma doutrina muito errada, que é orar pelo batismo do Espírito Santo e pedir fogo. No versículo 10, ele fala, e também agora está posto o machado às raízes das árvores.
Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada. Quem vai ser queimada vão ser as árvores que não produzem fruto. Vai ser cortada e lançada no fogo. Então o contexto aqui do fogo não é bênção, é juízo para as árvores que não produzem frutos. No contexto aqui eram os judeus ainda. Hoje, qual é a árvore que vai ser cortada? Vai ser aqueles que não creem no Senhor Jesus. No nosso contexto hoje, a mensagem que Pedro falou foi enviado para falar palavras de salvação, né, de salvação. Então, quem é que vai ser cortado? Aquele que não crê. Então, o fogo aqui é juízo. E 11. Eu, em verdade, vos batizo com água. É o assunto que nós estamos lá, que Pedro cita. Que João batizou com água, mas viria outro batizando com o Espírito Santo. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Os que creram, Atos 2 e Atos 10, ele batizou. E com fogo vai ser outra coisa. Não é a mesma coisa. Espírito Santo, os que creem, e com fogo, os que vão ser cortados no final, depois no juízo. O 12. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira. Recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então o fogo é o juízo eterno. O fogo que nunca se apaga vai ser onde? Vai ser no inferno. Então o fogo, todas as vezes que fala fogo, está conectado com o juízo. Não existe batismo com fogo. É juízo. O batismo que existe é o batismo do Espírito Santo, que já ocorreu. Fogo é juízo. Muitas pessoas oram pedindo fogo. A gente escuta esses hinos gospels, que chama, né? Desce fogo do céu e manda fogo. Isso aí está pedindo juízo. A pessoa nem sabe o que está pedindo. O versículo 12 aqui, quando João Batista fala: recolherá no seu celeiro o trigo, em sua mão tem a pá, limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo. Então o celeiro pode ser aqui aplicado como uma figura da Assembleia. O celeiro onde se coloca o trigo é um lugar que fica protegido da chuva, do tempo, da umidade. Então é um lugar para guardar, é um lugar a gente pode pensar de abrigado, protegido, onde o Senhor está nos cuidando. O seu trigo, né? Nós partimos o pão hoje, o privilégio de saber que lembramos da morte do Senhor. A única base que nos dá acesso a Deus, essa é um privilégio a gente entender isso, que não está em nós, está fora. É isso, uma coisa externa que Deus fez, uma obra que Deus fez. Graças a Deus que foi Ele que fez, porque se dependesse de nós, estaremos todos perdidos. Então é um privilégio a gente entender isso, que nós estamos firmados na rocha. Tem um hino que fala, né? Rocha eterna. Na rocha, na obra que Deus fez. É um privilégio que nós temos, né? Externo, está externo. O homem foi incapaz de fazer qualquer coisa para Deus. Deus provou isso através de todas as dispensações, desde Adão. Todo homem que Deus separava, errava, tropeçava. Desde Adão, Noé, Davi, os heróis, né, da Bíblia, todos tiveram seus tropeços. Todos deixaram cair o que Deus deu. Então, graças a Deus que a gente pode dizer que nós somos trigo de Deus, trigo dele, por méritos do Senhor Jesus, conquistados por Ele na cruz. E essa é a nossa base hoje. É consolo para nós saber que não é uma coisa que depende de nós. É externa, que Deus fez. Deus pagou o preço, pagou o resgate, nos comprou, Ele nos mantém, e Ele nos guarda no seu celeiro agora, como seu trigo. E saber que nós somos dele também é um consolo para os nossos corações. Descansar nisso, que o Senhor está nos guardando. Conectando o que o irmão estava falando da salvação,
que é dom do Senhor, vem do Senhor. Dá pra gente abrir em Efésios 2, pode ser o versículo 8. A questão de ser externa, essa graça que é ser salvo, não está em nós, né? A capacidade, como o irmão vinha comentando, não. Saber que nós não somos capazes, que isso é o Senhor que nos proporciona por graça. Aqui tem 2 versículos, Efésios 2, versículo 8 e versículo 9, vamos ver. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, nem vem das obras, para que ninguém se glorie. Aqui também, até mesmo a questão da fé, não é um fator interno. Também tem aqueles que falam, tu tem que ter mais fé, tu tem que ter mais fé. Enfim, é o Senhor que deposita essa fé, tanto que fala, né, que se a fé for como um grão de mostarda, basta, né? Algumas passagens da Bíblia vai falando ali. Então esses fatores externos são providos pelo próprio Senhor na nossa vida. Por graça, não vem das obras, como vemos aqui. A questão da salvação é bem explícita, né? A questão da salvação ser externa. Então, as doutrinas que vemos, como o irmão falou, né? Desce fogo. Tem outras que estão conectadas a essa mesma doutrina que falam, né? Que você deve fazer algo para ser salvo. Então, conectando ao externo, a fé também é externa, né? Vem do Senhor. Tudo bem que a gente deve exercitá-la, né? Esse dom que é dado pelo Senhor, mas que essa salvação também é algo que não vem de nós, vem do Senhor, por graça. É um fator externo, não precisamos fazer nada, apenas crer. E como a gente já vem comentando, até mesmo crer só é capaz o homem crer no Senhor se ele mesmo o vivificar para que creia, né? Porque sabemos que a palavra do Senhor é que é eficaz e é ela que produz tanto a fé quanto o crer. A própria palavra que convence o homem, nada mais. O homem por si só não tem capacidade alguma diante do Senhor de fazer algo que não venha do Senhor, em relação ao próprio Senhor. Quando o Senhor aparece para Paulo lá no capítulo 9, que nós já passamos, Atos 9, 6, e ele tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, conduziu para Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E nós sabemos que ficou na casa de Ananias. Acho que eu cheguei a falar que foi Ananias que pregou o evangelho para Paulo. Mas não foi Ananias que pregou o evangelho para Paulo. Foi Estevão. Paulo tinha ouvido o evangelho lá quando Estevão pregou. E esses 3 dias que ele ficou sem ver, ele ficou... O que aconteceu? Ele não tinha nova vida, mas ele já tinha ouvido o evangelho. E esses 3 dias que ele ficou meditando, e quando o Senhor falou para ele: eu sou a Jesus a quem tu persegues, ele entendeu que Estevão, Jesus estava se conectando com Estevão. E aí, com certeza, esses 3 dias ele ficou meditando no que Estevão falou. E o que Estevão falou lá? Sempre perseguistes os profetas, e a esse quem mataste, Deus glorificou. Então, não foi Ananias que pregou o evangelho para Paulo. Paulo já tinha ouvido o evangelho antes. Essa mesma mensagem que Pedro fala lá para Cornélio, no versículo 14, o qual te gera palavras que te salves, tu e toda a tua casa. No nosso caso aqui, Cornélio já tinha nova vida e ouviu o evangelho. No caso de Paulo, sem mérito nenhum, perseguidor, ele já tinha ouvido o evangelho, já estava com o coração endurecido, foi vivificado. É o que faltava para Cornélio era ouvir o evangelho para ser salvo. O que faltava para Paulo era nova vida, porque o evangelho ele já tinha ouvido. E aí ele creu, né? Ele creu numa coisa que a semente já tinha sido plantada. Tem a parábola do semeador que saiu a plantar, né? As sementes. Então a semente já estava no coração de Paulo. O que faltava era um solo fértil para brotar. E esses 3 dias, ontem eu estava pensando nisso, que eu tinha falado que
Ele foi lá para ouvir o Evangelho, mas não, ele já tinha ouvido o Evangelho de Estevão. A conversão de Paulo, ela é um exemplo que é externo, é dom de Deus, como nós lemos em Efésios 2, não vem de nós, é dom de Deus. Ele chama quem ele quer, como os judeus aqui vão receber agora, esses gentios que estão entrando, tiveram que receber Paulo, que era um inimigo, receberam Paulo. Então é interessante ver o exercício desses irmãos aqui de Jerusalém, porque eles tiveram alguns exercícios. Primeiro eles receberam o inimigo, agora vão receber os gentios. Então as coisas não são assim, virou do outro lado assim, mudou tudo. Não, foi um processo. Eles tiveram um exercício de aprendizado, de ser preparados para as coisas que iam acontecer.